Vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Hebreus 9, 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo o que tens feito por nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por mim e por tudo que o Senhor tem feito por cada filho teu nesse lugar e por cada visitante, por cada pessoa que está aqui presente. Realmente nós não podemos esquecer dos benefícios que o Senhor nos tem feito. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. Agora, Senhor, invocamos o Teu Espírito Santo para que possa falar por meio da Sua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a superioridade da mensagem divina, a Escritura Sagrada, esse livro que é único, sem igual. E hoje nós vamos ver que esse livro, irmão, não há mensagem, não existe mensagem que descreva melhor a situação, a tragédia da condição do ser humano. Nenhum outro livro tem essa mensagem, que explica a razão do problema da humanidade e a tragédia da vida humana. Nós temos esses dois versículos que têm um conteúdo extraordinário, e no verso 27 nós temos o problema do ser humano, o nosso problema. O homem é ordenado a morrer, o texto diz no verso 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez. As pessoas dizem, os sábios desse mundo dizem que a morte é algo natural. Filósofos também, os religiosos, a maioria das pessoas diz que a morte é natural, é biologia. Todo mundo morre, desde a planta até o animal, até o ser humano. Assim como você nasce, você morre. Então a morte faz parte do ciclo da vida, eles dizem. Mas não é assim. Não é assim. Quando houve o princípio da criação, não havia morte. A morte não era o plano inicial da criação. E diz o texto que está ordenado que a gente morra. E quem foi que ordenou isso? Quem pode ter ordenado essa tragédia? A morte? Vamos abrir e ver com os nossos olhos, Gênesis capítulo 2. Quem foi que ordenou a morte? Por que que nós morremos? Gênesis 2, verso 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a ordem da morte veio de Deus. E o diabo enganou Eva dizendo: ele falou isso? Não, certamente não morrerás. E Eva ouviu o diabo e fez o que Deus havia proibido. E Deus cumpriu sua palavra.
O dia que você me desobedecer, o dia que você não me reconhecer como soberano de toda a criação, o dia que você parar de depender de mim, que você parar de andar ao meu lado, o dia que você me desafiar, der as costas e começar a desobedecer aquele que é o Criador e Senhor de todas as coisas, você morrerá. Ele avisou. Ele avisou. E aí a gente sempre pensa, né? Nós pais, nós falamos às vezes para o nosso filho, se fizer isso vai ficar de castigo, hein? E aí a criança faz e a gente não coloca de castigo. E aí a gente já começa a não saber como criar uma criança. Deus não é assim. Se Deus diz, vai acontecer. Então você vê no capítulo 3, depois que o homem faz o que Deus havia ordenado que não fizesse, capítulo 3, verso 19, olha lá, 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Não era para ser assim. Ponha isso na sua cabeça. Não era para ser assim. Deus não criou o ser humano para morrer. Era para ele ter a vida eterna, que é prometida agora aos que creem. Era para ele ter sempre a vida eterna. Se ele obedecesse, ele viveria para sempre. Por que a morte entrou? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. O pecado trouxe a morte. Por um homem, diz Romanos 5. Entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Por isso que todos pecaram e todos morrem. Aí você vê no capítulo 5 de Gênesis, dá uma olhada lá, capítulo 5, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Se você der uma olhada em todo o capítulo 5 de Gênesis, você vai chamar esse capítulo de obituário. É igual aquelas partes que havia nos jornais com o obituário. De ponta a ponta, fulano morreu, teve filhos e morreu, teve filhos e morreu, teve filhos e morreu. Todo mundo morrendo, só tem uma exceção. Enoque. Enoque não morre, mas é levado por Deus, porque ele andou com Deus. Isso já trazendo a esperança daquilo que eu vou falar. Mas então temos aí a tragédia. O que estragou tudo? O pecado. Quem é culpado de tudo que existe hoje? O homem. Aí você diz assim, poxa, mas Deus não podia ter deixado para lá? Não. Ele é um Deus santo e justo, e é impossível que se possa ser feliz em desobediência à fonte de todas as coisas. Não há como ser feliz desobedecendo aquele que é tudo, aquele que é responsável por tudo. Não dá para ser feliz sem obedecer a Deus. Então, volta lá em Hebreus capítulo 9, e você vê que ao homem é ordenado morrer.
Então, quem foi que ordenou a morte do homem? Deus. Mas por que ele ordenou a morte do homem? Por causa do pecado. Então você vê essa tragédia que cada ser humano morre. E meu irmão, não fala que a morte é normal não, que não tem nada de normal. Eu já fui a não sei quantos enterros e nenhum deles é normal. Nunca é normal ver um cadáver. Nunca. Nunca é normal perder um ente querido. Não é o ciclo da vida. Nós sentimos isso. Nós sentimos que uma pessoa, quando nós vemos uma pessoa morta, a gente olha assim, fica assim, mas o que é isso? Essa é aquela pessoa, mas é algo muito estranho. Quando eu era criança, passava pela minha cabeça assim, um dia você vai morrer, e aí? Eu ficava pensando, que coisa estranha é morrer. Muito, muito estranho, muito estranho. A morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o maior inimigo do homem. E o homem morre. Agora, a tragédia é que o homem só tem uma chance. Porque ele só tem uma vida. Olha, verso 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Uma vez. Esse texto nega completamente a ideia de reencarnação. Esse texto e vários outros. A Bíblia inteira nega a reencarnação. Não há reencarnação. Você não morre e vai nascer de novo em outro ser humano. Você morre uma vez só. Então você tem uma chance na vida. Você só tem uma vida. Você só tem uma chance. Quando terminar essa vida, expirou qualquer oportunidade. Por isso que todo pregador deve levar a sério a mensagem e deve tentar buscar salvar as pessoas, porque nunca se sabe quando será a última oportunidade de alguém. Eu me lembro ali na rua da Roberta, do André, do Jonathan, de um monte de gente na igreja, né? Eliane, eu estava lá, tinha uma senhora doente, e me chamaram para visitá-la. Eu fui lá e preguei o evangelho para ela. No dia seguinte, ela morreu. Não parecia ser tão grave assim, mas no dia seguinte ela morreu. Aquela foi talvez a única oportunidade que ela teve na vida de ouvir. Eu lembro da história de Chicago, no século XIX. Moody, que foi um grande pregador no século XIX, ele vivia em Chicago, ele tinha uma igreja em Chicago, uma grande congregação. E eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele estava pregando sobre Pilatos, quando disse, o que hei de fazer com Cristo crucificado? E aí ele foi levando a mensagem, eu não sei por que razão, no final da mensagem ele falou assim, no domingo que vem eu explico a vocês o que vocês devem fazer de Cristo crucificado. Eu não entendi, ele não fazia aquilo, mas dessa vez ele interrompeu e adiou o evangelho para a semana que vem. Naquela mesma noite irrompeu um incêndio que está na história dos Estados Unidos, dos maiores incêndios que já ocorreram, milhares de pessoas morreram, a cidade foi toda destruída, e nunca mais aquele pregador viu aquela congregação de novo. E ele saía pelas ruas acudindo as pessoas, ajudando as pessoas e pensando, meu Deus, eu deixei de dizer naquela hora para as pessoas o que elas deviam fazer, e agora elas estão perdidas para sempre. É por isso que não se pode perder oportunidades. As pessoas podem falar, poxa, prega sempre a mesma coisa. Eu vou pregar sempre a mesma coisa. O mesmo evangelho. Eu espero que você ame esse evangelho. Ao homem está ordenado morrer, só tem uma vida, só tem uma chance, e a gente não sabe quando a nossa vida vai terminar.
Então a chance tem que ser aproveitada. Agora, a tragédia maior não é só que a gente vai morrer. Se fosse só isso, como o pessoal fala, morreu, acabou, né? Então tá bom, viveu uma vida e tal, morreu, terminou. Eu não consigo entender na minha mente que um ser deixe de existir. A minha cabeça é muito, deixar de existir. Mas muita gente encara como normal. Morreu, acabou, deixou de existir, não é mais nada, desapareceu, virou pó, igual os animais morrem. Só que não é assim. A Bíblia fala que, olha só, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois. Então não acabou. Não acabou, morreu, acabou. Não, vem depois. Então a existência continua. E aí a tragédia aumenta, porque o que vem depois? O que vem depois para a grande maioria da humanidade? Uma exceção apenas, que são aqueles que são salvos. O que vem depois? Vem depois o juízo, o julgamento. Nós seremos julgados por Deus, cada um de nós. E Deus vai julgar obras, palavras, pensamentos, atitudes, disposições. Ele conhece os corações e Ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Ele vai julgar com justiça. E o julgamento dele, meus irmãos, é terrível, porque Ele é Deus. Ele é imparcial, Ele é perfeito. Então, se alguém quiser ser inocentado desse julgamento pelo que é, muito bem, terá que ser perfeito. Deus só tem duas oportunidades de inocentar alguém: ou por Cristo, que nós vamos ver, ou porque essa pessoa não tem pecado. E eu pergunto, existe alguém sem pecado? Então só tem um jeito de ser salvo: Cristo. Se houvesse alguém perfeito, Deus inocentaria. Esse não tem pecado, não tem erro, é inocente. Só que não há. Não há. Então todos nós vamos ser julgados. Essa história das pessoas viverem como querem e achar que ninguém cobra nada, você vê aquele político corrupto, você vê o ditador massacrando pessoas, você vê os empresários, os poderosos, aqueles que sugam o povo, enriquecem através dele, e eles morrem impunes. Fica tudo bem, fica tudo certo. Fica? Não. Assim que eles morrem, já há um pré-julgamento, um tipo de julgamento instantâneo e individual. Por quê? A Bíblia fala que aquele rico, lembra? Aquele rico da história, o rico e Lázaro, ele morreu imediatamente. Quando ele abriu os olhos, quer dizer, quando ele ficou consciente, ele já estava no inferno. E já o Lázaro morreu e imediatamente foi levado pelos anjos para o céu. Então já tem um julgamento ali. Quando nós morremos, já há um julgamento. E nós vamos ou para o céu ou para o inferno, conforme aquilo que tivermos vivido, conforme o que nós tivermos sido. Depois, quando Cristo vier, então haverá o julgamento final, o julgamento público, onde toda a humanidade vai estar junta, sendo julgada pelo juiz dos vivos e dos mortos. Então nós podemos dizer que há dois julgamentos: um quando a pessoa morre, e Deus já sentencia aquela pessoa para sempre, ou salvo ou perdido, e o julgamento final, quando todos forem trazidos à presença do rei. Alguém pergunta assim, mas para que então esse segundo julgamento? É uma defesa da justiça divina.
É Deus apresentando suas razões, apresentando tudo e mostrando a sua justiça para toda a criação. Então, meus amados, olha a tragédia do homem. Está destinado a morrer uma vez só, ter uma só vida, e depois da morte, o julgamento. E abra aí em Apocalipse capítulo 20, só para a gente dar uma passada no julgamento, numa passagem que fala sobre esse julgamento. Capítulo 20, verso 11. Eu vou apenas ler, e que você possa acompanhar o melhor possível essa leitura e imaginar tudo que o texto está falando. Que você já imagine que está acontecendo o que o texto está falando. Verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Quem está sentado sobre ele é Cristo, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o julgamento. Tem uma outra razão também para haver esse julgamento final, que eu não mencionei. Muita gente vai estar viva no dia que Jesus vier. Os mortos já receberam as suas sentenças, mas os vivos não. Então os vivos vão se juntar aos mortos, e os mortos vão ressuscitar, já não vão ser mais mortos, para esse julgamento. Então Jesus vai julgar os vivos e os mortos. E o julgamento final é: quem não está escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo. E isso aqui não é para morrer não, irmão. Essa é a segunda morte. Então quer dizer que todo mundo vai deixar de existir, o lago de fogo vai extinguir as pessoas. Não, não. Todo mundo vai continuar existindo. Uns para a felicidade eterna e outros para a miséria eterna. Mas todos vão continuar existindo. E quem não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu pergunto nessa noite: o seu nome está escrito no livro da vida? Aí você diz assim: pastor, como é que eu posso saber? Eu não estou vendo o livro, só Deus vê o livro. Acontece que a Bíblia diz as características de quem está escrito no livro da vida. Eu não sei se você já reparou, se você presta atenção a todas as mensagens que são pregadas aqui, você sabe muito bem quais são as marcas daquele que está escrito no livro da vida. É o verdadeiro crente, é aquele que se arrependeu e se converteu, que renuncia ao pecado, é aquele que procura viver em santidade, viver para Deus. Esse tem o seu nome escrito no livro da vida. E o seu está? Você diz assim: eu acho que não, como é que eu faço? Nós vamos ver agora a solução para o grande problema da humanidade. Nós temos um homem que morre uma vez, uma só vida, temos depois o juízo, temos o inferno, mas há uma solução, irmão. Há uma solução. E qual é a solução? Verso 28. Assim também Cristo. Então a Bíblia é fantástica porque ela traz a única mensagem que explica a tragédia do homem, mas ela traz também a única mensagem verdadeira sobre a grande solução de Deus para a tragédia humana. Então a Bíblia explica a tragédia e a Bíblia aponta a solução.
Qual é a solução? Cristo. Assim também Cristo. E aí, irmãos, uma coisa interessante é que essa solução, que a gente sempre pensa como uma solução, né? Como um evento, na verdade, ele é dividido em dois eventos. Olha esse verso 28, ele fala das duas vindas de Cristo. Então veja, a primeira vinda, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Essa é a primeira vinda. A solução para o homem é Cristo, porque diz o texto, ele veio e aos homens está ordenado morrerem, mas Cristo ofereceu sua vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo não era pecador. Nós podemos dizer que Deus ordenou a morte de Cristo? Sim, mas com a permissão de Cristo. O Pai, naquela grande aliança eterna que eles fizeram na glória, o Pai propôs ao Filho vir a essa terra como homem, salvar o pecador. E o Filho disse, eu vou. Então ele diz, quando ele está aqui na terra, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Então você vê, não está ordenado a Cristo morrer, se ele não quiser morrer. Mas ele simplesmente, mesmo não estando ordenado a ele morrer, ele se oferece, ele realiza uma oferta como o sacerdote, e como a oferta, ele se entrega, e diz o texto, uma vez, assim como o homem morre uma vez, Jesus também morreu uma vez. Então o homem estava perdendo, e o Senhor vem para vencer. Uma vez. Eu amo o livro de Hebreus, é fantástico. Não tem um livro que fale na Bíblia inteira sobre essa obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Fantástico. E essa passagem, essa expressão uma vez, ela se repete no livro de Hebreus diversas vezes. Não vou ler aqui para você por causa do tempo, mas diversas vezes o autor de Hebreus enfatiza: o sumo sacerdote oferecia um sacrifício diariamente, que nunca podia tirar pecados, e o sumo sacerdote era pecador, e o sumo sacerdote morria, mas agora veio à terra um sumo sacerdote que não é pecador, que é perfeito, um que também morreu, mas ressuscitou e vive para sempre, e um que veio e não ofereceu sangue de bodes, de touros, mas ofereceu a si mesmo no altar. Você pode entender isso? Um sacerdote que vem fazer mediação entre Deus e os homens, e ele não vem com um cordeiro, ele é o cordeiro. E ele vem e se entrega voluntariamente, vez para tirar os pecados, só uma morte, na cruz do Calvário, e ele tira o pecado de muitos. E olha, bota muitos nisso, viu? São milhões e milhões e milhões, já não chega à casa do bilhão, de pessoas que tiveram seus pecados retirados por causa do sangue de Cristo. E aí, se ele retira os pecados, a culpa, a presença, o poder do pecado das vidas daqueles que foram redimidos, não há mais morte. Por isso que ele disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. Mas e a morte física? Só a morte física. Porque a morte não é só física, ela é espiritual, ela é eterna. E o crente, ele morre e vai para Jesus. O salário do pecado é a morte, mas vem Cristo e tira o pecado. Por isso, nós somos justificados, por isso nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ele aparece uma vez, irmão, é uma coisa fantástica. Compara com os milhares e milhares de cordeiros que morreram durante milhares de anos na história de Israel. E aí vem com uma só oferta, liquida a fatura.
Quando ele está perecendo, ele grita: está consumado. Um dia antes, ele orando ao Pai falou: eu tenho realizado a obra que me deste a fazer. E agora na cruz ele grita: está consumado, isso é, terminei, completei, concluí a salvação do homem. E quando ele morre, abre-se um novo e vivo caminho, que Hebreus fala no capítulo 10, que nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. Ele vem na primeira vez, meu amado, e ele vem para acabar com o pecado. Eu sou pecador, mas ele levou meus pecados na cruz e tirou os pecados da minha vida, não os atos, mas a culpa e a presença do pecado, quando eu partir, quando você partir desse mundo. Ele venceu o pecado, irmão. O pecado é o grande problema da nossa vida, e ele venceu. E tem a morte, né? O salário do pecado é a morte. Tem o pecado, ele venceu, aí tem a morte. Mas ele ressuscitou, ele morreu, mas ele levantou-se outra vez, para viver para sempre, e para dar essa ressurreição ao seu povo. Então está vencido o pecado, está vencida a morte. Na primeira vinda dele, ele resolve a situação. Agora, irmãos, a gente não pode parar na primeira vinda, pode? É por isso que eu pedi à equipe para cantar a música que a gente vai cantar agora no final. A gente não pode parar na primeira vinda, embora ele tenha conseguido tudo na primeira vinda, mas, falta, né? Inaugurar tudo, falta trazer toda a conclusão da obra. E aí o texto diz, veja, a primeira vinda, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, agora vem, aparecerá, glória a Deus, aparecerá. Tem uma passagem que me impressiona, é quando Jesus está subindo, ele está na ascensão, subindo aos céus, e os apóstolos estão lá, aí uma nuvem oculta ele, dos olhos deles, e eles ficam lá. Eu acho que eu ficaria também. Aí os anjos aparecem. Por que vocês estão olhando aí para o céu? Quer dizer, tipo, vão em frente, essa cena já acabou. Agora, por que vocês ficam olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que vocês viram ir para o céu, virá da mesma forma que foi. Visivelmente, pessoalmente, ele virá, meu amado. Não creio em arrebatamento invisível, secreto. Ele virá visivelmente, a vinda dele todos vão ver, todo olho verá, e aí ele vai chamar o seu povo. Diz aqui que ele aparecerá segunda vez. Ele apareceu uma vez em Belém, na manjedoura, frágil, chorando. Maria o pegava, o alimentava, e ele foi crescendo em espírito, em sabedoria e poder. Mas ele veio tão pequeno, tão frágil. Ele apareceu em Belém. Agora ele aparecerá segunda vez, cheio de glória e poder, não em Belém, mas para todo o planeta. Todo olho o verá, diz a palavra. Ele aparecerá segunda vez, e diz o texto, sem pecado. E aí muita gente fica enrolado com essa expressão. Peraí, sem pecado? Mas Cristo nunca teve pecado, como é que ele aparecerá uma segunda vez sem pecado? O que o texto quer dizer é o seguinte: ele agora vai aparecer não mais para se identificar com o pecador, não mais para oferecer um sacrifício pelo pecado, não mais relacionado aos nossos pecados. É isso que quer dizer. Ele virá agora sem
para resolver, porque ele já resolveu na primeira vinda. Agora ele vem, diz o texto, aos que o esperam para a salvação. Então, os teólogos falam no agora e ainda não. É o nosso dilema. Agora já somos salvos, mas ainda não concluiu-se a grande obra da salvação. É isso que você tem que pensar, irmão. Olha, você está com um problema, você está triste, está abatido, está difícil viver, está complicado. Meu amado, a salvação plena ainda não chegou. Você já é salvo. Tudo já está destinado para você, mas ainda não aconteceu. A consumação da tua salvação será que se você estiver morto, você vai ressuscitar. Se estiver vivo, vai ser arrebatado. Vai receber um corpo de glória. O pecado vai desaparecer. E aí você vai habitar com o Senhor para todo sempre, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Toda lágrima será enxugada, todos os traumas, todas as tristezas, todos os dilemas terão desaparecido, toda a enfermidade e morte, tudo acabou. Então, irmãos, nós num sentido já somos salvos, em outro sentido ainda não somos salvos. Somos salvos já, porque já foi declarada a nossa salvação, mas ainda não somos salvos no sentido de que o Senhor ainda não veio para nos retirar o pecado da nossa existência, não veio para nos aperfeiçoar ainda, não veio para resolver o problema da nossa decadência física, não veio para acabar com a morte para sempre na realidade da nossa vida, mas a notícia é que Ele virá. Ele virá. Então as duas vindas fazem parte da nossa salvação. Ele conquistou ela na primeira vinda e Ele vai estabelecer ela no final. Agora, meus irmãos, tem uma coisa muito importante aqui nesse texto. Quando você estiver lendo a Bíblia, irmão, procura dar atenção a cada palavra, porque cada palavra é importantíssima. Olha essa palavra. Aos que o esperam para a salvação. Então Jesus virá, mas Ele virá salvar aqueles que aguardam, que estão esperando tudo o que Ele prometeu. Ele disse, eu vou, mas eu vou voltar, vou preparar lugar para vocês, e vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Meu irmão, meu amigo, você espera a volta de Cristo? Você anseia por isso? Você tem grande expectativa pelo retorno do Senhor? Essa é a característica de uma pessoa que recebeu a salvação. Jesus virá buscar os que o esperam. É por isso que ele falou, olha, vigiem, orem, em todo tempo. Cuidado com o pecado, cuidado com o mundo, cuidado com a incredulidade. Me aguardem em expectativa, porque eu voltarei, mas eu vou buscar aquele que me espera. Então está fora aqui as pessoas que não acreditam que ele virá, está fora aqui as pessoas que não ligam se ele vai vir ou não, está fora aqui as pessoas que vivem só para esse mundo, não querem nem saber, porque quem espera o retorno de Cristo, irmão, não está apegado a esse mundo. Quem espera o retorno de Cristo é diferente da mulher de Ló, que olhou para trás e morreu. É diferente do próprio Ló, que os anjos precisaram pegar ele e dizer, vamos embora, porque ele queria ficar em Sodoma. Quem espera a volta de Jesus, o ama, o quer ver e quer sair desse mundo vil, desse mundo pecaminoso, desse mundo tenebroso. Os que o esperam, ele levará consigo. Vamos terminar lendo Mateus, abre Mateus capítulo 24.
Eu sei, meu irmão, que muita coisa prende a sua atenção, são muitos os problemas e as dificuldades, mas não esqueça, Ele está por vir. Ele virá e vai buscar o seu povo. E o restante? Bom, o restante será condenado para sempre. Ao homem está ordenado morrer e vir o juízo. A única chance de ser absolvido no juízo é Cristo. Mateus 24, verso 29. E aí a gente vai louvar o Senhor, dizendo que a gente quer que Ele venha. Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará, presta atenção agora, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele ajuntará, meus irmãos, os seus escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que o esperam para a salvação. Você pensa que salvação é só uma medida de Deus para você ficar legal nessa terra? Não, não tem nada a ver. Deus planeja algo muito maior. E se você é salvo, você anela, você deseja, você sonha com esse momento, que você vai ser imortal, que você não terá mais pecado, que você verá Jesus face a face e ouvirá a sua voz, e verá Deus assentado no seu trono, e sentirá o Espírito em você em plenitude. Você sonha com isso, você espera o Senhor. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você quer que os seus pecados sejam retirados? Você quer a salvação? Você quer estar com Cristo eternamente? O que você precisa fazer é reconhecer que é pecador e pôr toda a sua confiança em Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Faça isso hoje, não espere mais. Que você possa, a partir de hoje, dizer: eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Que Deus abençoe sua alma. Qualquer coisa que você quiser, tirar sua dúvida, conversar, orar, receber uma visita, fale comigo, que a gente vai até você. Mas não fique mais sem salvação. Espera Jesus, Ele está vindo nos buscar. Vamos chamar os irmãos da equipe, vamos ficar